Olá, nesse vídeo eu vou estar resolvendo alguns exercícios para vocês que eu havia mandado na lista passada. Como não está tendo dúvidas lá, eu vou resolver apenas alguns, não todos aqui, mas esses que eu estou fazendo dá embasamento para vocês resolverem os demais e saberem a forma que isso será cobrado de vocês. Então vamos lá, aqui a questão número 1. Vocês conseguem ir acompanhando aí pelo número da questão. O íon, esse aqui, o íon potássio aqui, possui. Ele quer saber as partículas disso daqui. Ele vai fazer algumas afirmações aqui. Mas antes eu sugiro o quê? Que vocês encontrem as partículas. O número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons e o número de massa do elemento. É isso. E depois a gente vê as afirmações e vê qual é a correta. Número de prótons, lembrando que só vou colocar aqui para vocês a representação do átomo. Em cima eu tenho o número de massa e embaixo eu tenho o número atômico. E aqui o meu número de íons, que vai determinar se é um cátion, se é um ânion, se está perdendo, se está ganhando elétrons. Bem, embaixo eu sei que é o número atômico, que é a mesma coisa que Z, é a mesma coisa que P, meu número atômico. Z, número atômico, é a mesma coisa que a quantidade do número de prótons. Então aqui eu tenho quanto? 19. Tá. E o número de elétrons aqui? Vejam, se esse meu elemento aqui fosse um átomo neutro, eu teria que a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Mas aqui não é um elemento neutro, ele está perdendo um elétron. Então, se ele está perdendo um elétron, em vez de ter 19, ele vai ter o quê? 18. Tá. Número de nêutrons é só fazer a diferença do número de massa menos o número atômico. 39 menos 19 vai dar o quê? 20. E o número de massa é o que está em cima, 39. Tá? Então, o número de Z aqui é igual a P. Vamos ver as alternativas. Tem 19 prótons. De fato, ele tem 19 prótons, alternativa A. Tem 20 nêutrons. Não, a gente achou quantos nêutrons? 20. Tem 39 elétrons. Não, tem quantos elétrons? 18. Está errado. Número de massa é igual a 20. Número de massa é igual a 39. Número atômico igual a 39. Não, 39 é o quê? É a massa dele, então não é essa. De fato, é a alternativa A. 2. É dado o íon, esse íon aqui. Ele está perguntando quantos elétrons, prótons e nêutrons esse íon aqui tem. Então, vamos fazer de novo. Prótons, elétrons, nêutrons. Ele não pediu aqui, mas eu vou colocar o número de massa. Bom que a gente encontra, mas não é M. A gente pensa uma coisa, escreve outra. Vou botar aqui, ó. Número de massa, número de prótons, número de elétrons e o número de nêutrons. Tá, vamos. Número de massa é o que está em cima. 40. Número de prótons é o que está aqui embaixo aqui. Z é igual a P, Z é igual a P. Tá. Então ficou muito bom, não, mas vocês ouviram aí. Então vai ser quanto aqui? 20. Número de elétrons, veja que se ele fosse neutro, o número de prótons seria igual ao número de elétrons. Mas aqui quer dizer o quê? Ele está perdendo 2 elétrons, então ele vai ter o quê? 18 elétrons. E o número de nêutrons é só fazer a diferença do número de massa para o número de prótons. 40 menos 20, 20. Então vamos ver, ele quer o quê? Elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons são quanto aqui, ó? Vou apagar aqui em cima, ó. Borracha. E a gente vai colocando lá. Vou até alterar a cor aqui. Elétrons, a gente achou quanto aqui? 18. Prótons, 20. E o número de nêutrons, também 20. Qual alternativa que tem? 18, 20, 20. 18, 20, 20. Letra alternativa D. Essa aqui, lembrando que foi a que a gente achou. Essa aqui, semelhante também. Determine o número de prótons, nêutrons do átomo. Ele só quer o número de prótons e o número de nêutrons. Então vamos ser mais objetivo. O número de prótons. Esse aqui é o que está embaixo, é 25, que é o número atômico, Z, que é igual a P. O número de prótons aqui, então, é quanto? 25. E o número de nêutrons é só fazer a diferença do número de massa, lembrando que a gente tem aquela formulazinha lá, que o número de massa é o quê? É igual a Z mais N. Então, para encontrar o número de nêutrons, é só fazer N igual a menos Z. É o que vai estar em cima, menos o que está embaixo. Então, 40. O número de nêutrons aqui, 45 menos 25 vai dar 20. Pronto, esses aí são
Em seguida, diga, tá pedindo aqui qual é o elemento. Se vocês observarem lá na tabela periódica, lá encontrarem, vocês vão encontrar o elemento em si com base no número atômico. O número atômico aqui está dizendo que é 25, que é a mesma coisa que o número de prótons. Se vocês observarem lá na tabela periódica e caçarem o elemento, vão encontrar o manganês. É isso. Tá, próxima questão, olha só, essa 4 aí. Os agentes de cor, como o próprio nome sugere, são utilizados na indústria para a produção de cerâmicas e vidros coloridos. Trata-se, em geral, de compostos de metais de transição e a cor final depende, entre outros fatores, do estado de oxidação. Oxidação é a perda de elétrons lá do metal, conforme mostra nos exemplos a seguir. Aqui ele deu alguns elementos aqui, inclusive que está incompleto aqui, ó. Tá dizendo quantos elétrons cada elemento aqui está perdendo. Tá? E aqui tem um número atômico de cada um. Daqui eu já consigo botar isso aqui em uma outra representação. Só esse primeiro, eu vou trazer ele bem para cá. Esse primeiro aqui, esse cromo ali, ele está perdendo 3 elétrons. Mas eu sei que o número atômico dele é quanto? É 24. Essa aqui é a minha representação. Vamos ver. Ele está querendo o que aqui? Ó? O número de prótons do cátion ferro 2+, é igual a 24. Cadê o ferro 2+? O ferro 2+ está bem aqui. Vamos ver se é mesmo? Vou trazer bem para cá. Ele está pedindo aqui o número de prótons. O número de prótons, vou desenhar a representação aqui, ó. Ferro 2+. Mas ele me deu o número atômico. O número atômico, eu sei qual é a posição dele. Bem aqui. Que é quanto? 26. Mas eu sei também que o meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Então, o meu número de prótons é quanto? 26. Ele disse que é 24. Então, não é essa alternativa aqui, ó. O número de elétrons do cátion CO2+, tá aqui, CO2+, é 29. O número de elétrons é 29. Será que é 29 mais? Vou trazer, vou desenhar bem aqui na frente, ó. CO2+. Ele me deu o número atômico dele, que é quanto? 29. Vou botar bem aqui embaixo. Vejam, se ele quer o meu número de elétrons, mas antes eu vou botar bem aqui também o número de prótons. O número de prótons é quanto? 29, que é a mesma coisa que o número atômico. Tá? Se o meu elemento fosse neutro, eu teria que o número de elétrons também seria 29. Mas aqui ele está perdendo 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, não vai ser 29, vai ser quanto? 27. Ele disse o quê? Que o número de ferros o número de elétrons é 29, não é 27, então tá errado. Tá, o ferro 2+ e o ferro 3+ não se referem ao mesmo elemento químico. Tá errado, por quê? Porque vejam aqui, ó, o ferro 2+ e o ferro 3+. Vou até alterar, vou dar uma apagada isso aqui antes. Vou apagar isso aqui. A gente viu que a definição de elemento químico, o que define elemento químico é o seu número atômico. Ele pode ter propriedades diferentes, número de massa diferente, número de nêutrons diferente, mas se ele tem o mesmo número atômico, isso quer dizer que ele pertence ao mesmo elemento químico. Pode ter outras partículas lá fundamentais diferentes, mas se tem o mesmo número atômico, quer dizer que faz parte do mesmo elemento químico. Então, ferro 2+ e ferro 3+ pertencem ao mesmo elemento, tá? Tanto que está dizendo aqui, ó, ferro. Então, essa alternativa aqui está errada. O cátion, esse aqui, o cromo 3+, possui 21 elétrons. Que é esse bem aqui. Será se é? Vamos ver aqui, ó. Vou puxar ele bem para cá. Cromo 3+. E o seu número... E o seu número atômico é quanto? 24. Tá bom. Veja, eu vou botar aqui o número de prótons e o número de elétrons. O número de prótons é quanto? 24. Se ele fosse um elemento neutro, ficou muito bom não. Se ele fosse um elemento neutro, de fato ele teria o quê? 24 elétrons também, mas aqui não é, ele está perdendo quantos elétrons? Ele está perdendo 3 elétrons, então aqui ele vai ter quantos elétrons? 21. A questão está falando que ele tem 21 elétrons. De fato, ele tem 21 elétrons, então é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver a nossa última aí. O cátion cromo 6+, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Será? Daqui eu já vejo que a questão está incorreta. Por quê? Porque para eu ter um número de elétrons igual ao número de prótons, o meu elemento tem que estar neutro. Aqui eu já tenho uma carga. Daqui eu estou vendo que vai ter 6 elétrons de diferença do
do número de prótons. Por exemplo, para ele ser igual, eu teria que ter simplesmente cromo, só isso. Isso aqui, se tem mais um, mais dois ou mais três, já está me dizendo que há uma diferença de elétrons ali, em que, por exemplo, pode ser um ânion, pode ser um cátion, pode estar perdendo ou pode estar ganhando. Então, de fato, o gabarito aí, alternativa D. Para o próximo aqui, ó, o íon óxido, isso aqui na verdade é aqui, ó, menos 2, possui o mesmo número de elétrons que dados. Tá, ele quer saber, esse O menos 2 aqui, ele vai ter o número de elétrons igual a qual desse elemento aqui? Para isso, a gente precisa encontrar a quantidade de prótons e de elétrons de cada elemento aqui. Esse O aqui, ele já me deu aqui. Ele tem número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, certo? Então, eu vou colocar só prótons aqui. E o número de elétrons? A gente vai ter que encontrar para cada um deles. O número de prótons do oxigênio aqui é quanto? É 8. Então, mas aqui ele está o quê? Ganhando 2 elétrons. Quando eu tenho esse menos aqui, quer dizer que é um ânion, que tem uma diferença de 2 elétrons, que essa é a minha espécie química, que no caso aqui ganhou 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter o quê? 10 elétrons. E essas outras espécies aqui? O flúor, o íon fluoreto aqui. Flúor, menos 1. Pode ser só menos ou menos 1. Então, as duas representações aí são as formas que pode aparecer. E elétrons? Ele me deu um número atômico aqui, que é a mesma coisa que o número de prótons, que é quanto? 9. Não, peraí, deixa eu apagar esse negócio. 9. Mas ali, no caso, ele está ganhando um elétron. Então, se fosse neutro, eu teria quanto aqui? Tá certinho aqui. Se fosse neutro, eu teria 9 elétrons, mas no caso aqui ele está ganhando 1, então é quanto? É 10. Pronto, a gente já achou a nossa resposta. Que aqui o número possui o mesmo número de elétrons, é isso que ele está querendo. Então essa aqui vai ser a resposta, a letra A. Mas de qualquer forma, vamos fazer para os outros. Ó. O átomo de sódio. Sódio, nesse caso aí, ele não está perdendo nem ganhando elétrons. Mas no caso, para o sódio aí, depois quando a gente for ver a análise da tabela periódica, a gente vai ver que é só possível para ele estar perdendo elétrons. Então, qual é o número atômico aqui? 11, que é a mesma coisa que o número de prótons. Como ele está neutro, ele vai ter 11 elétrons também. O próximo aqui, o cálcio, 2 mais. Cálcio, 2 mais. Vamos lá, prótons e elétrons. O número do cálcio aqui, o número atômico dele é quanto? 20. Que é a mesma coisa que o número de prótons. No caso aqui, ele está perdendo 2 elétrons. Se fosse neutro, teria 20 também, mas como ele está perdendo, ele vai ter quanto aqui? 18. E por aí vai. Vou fazer esse outro aqui embaixo, aqui, o íon sulfeto, aí depois eu apago, já que a gente já tem a resposta correta ali. No caso aqui, para o enxofre, certo? No caso aqui, ele está ganhando 2 elétrons. Pode estar tanto desse lado aqui, quanto desse outro lado aqui. Mas, normalmente, como é uma espécie que está perdendo ou ganhando elétrons, você vai ter sempre um sinal indicador ali. É porque são questão de representação. E um livro pode trazer de um jeito e outro de outra forma. Número de prótons e o número de elétrons. Ele me deu o número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, que é quanto aqui? Ó, 16. Só que ele está ganhando 2 elétrons, então ele vai ter o quê? 18. Se fosse neutro, seria 16. Mas como está ganhando, então aí, de fato, a gente corrobora o gabarito como letra A, porque ele quer o mesmo número de elétrons do oxigênio. Quem é que tem esse mesmo número de elétrons aqui? O flúor. Ou no caso aqui vai ser o íon fluoreto. Então, vou marcar aqui novamente aqui e vamos para a próxima. Ó, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, essa questão. Mas é sempre válido, né? Nunca sabe onde é que vai cair novamente. Mas eu acredito que vocês fazendo essa questão aqui, vocês vão estar bem preparados. Vamos lá. São dadas, porque isso aqui reúne tudo. Mas vamos fazer a questão. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. Vou só ler as afirmações. X é isóbaro de Y. E isótono de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. O número de massa de Z é 138. Ficou muito bagunçado. Aqui a gente já está trabalhando com aquelas espécies químicas que têm partículas iguais. Quando eles têm o mesmo número atômico, quando eles têm o mesmo número de nêutrons, quando eles têm a mesma massa, quando têm o mesmo número de elétrons. Tá, vou anotar as informações. Ó. Eu sei que, por exemplo, isóbaro é quando eu tenho o mesmo número de massa. Eu não vou escrever tudo, não. Mesmo número de massa. E o isótopo, na verdade,
eu vou fazer o... Peraí. Eu vou fazer o destaque aqui direto na... Aqui, isóbaro é o mesmo número de massa. Isótono, o mesmo número de nêutrons. E o número atômico, tá. E isótopo aqui, o mesmo número de prótons. Tá, tudo bem. Vou começar a escrever os elementos aqui pelas informações que eu tenho. Não adianta, por exemplo, eu começar X é isóbaro de Y, mas eu não tenho nenhuma informação de Y. Isótono de Z, mas eu não tenho nenhuma informação de Z. O que eu vou fazer aqui? Ó, desenho. X, Y e Z. Tá bom, vamos ver agora. Vamos começar a pegar as informações aqui, ó. Se vocês olharem aqui na afirmação 2 aqui, eu tenho mais informações, ó. Y tem número atômico 56. Então, opa, eu sei que o número atômico fica aqui embaixo. Botei 56. Número de massa, 137, ó. 137. Ele quer informação sobre X, mas até lá a gente não tem essas informações. Então, vamos deduzir através do que ele deu pra gente. E é isótopo, dizer, opa, quando eu sei que é isótopo, eu sei que é o mesmo número de prótons. Então, eu sei que Z vai ter o quê? O número atômico 56 também. Isótopo vem de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico. Então, eu já descobri a informação de Z. Tá. O número de massa de Z é 138. Pronto, tá aqui, ó. Então, eu já tenho as informações de Y e de Z. E de X? Vamos voltar lá para a primeira informação. X é isóbaro de Y. Opa, peraí. O que quer dizer isóbaro? Isóbaro é o quê? É o mesmo número de massa. Então, ele vai ter o quanto aqui? 137. Só está faltando uma informação para a gente, que é justamente o que ele está pedindo. Ó, número atômico de X, está aqui. X é isóbaro de Y, muito bem. E isótono de Z. O que quer dizer isótono? Isótono é eu destaquei um N aqui, que é o mesmo número de nêutrons. Mas como é que eu encontro o mesmo número de nêutrons aqui? Como é que eu vou encontrar, por exemplo, aqui o número de nêutrons de Z, que vai ser a mesma coisa que o número de nêutrons de X? É só fazer a diferença, 138 menos 56. Vou fazer aqui em cima, ó. 138 menos 56. 8 menos 6 aqui vai dar 2. 3 menos 5 aqui não vai dar, vou ter que cortar aqui, pedir emprestado, 13. Aqui vai ficar o quê? 13 menos 5 aqui vai me dar 8, certo? 8. Isso mesmo, 82. Então, o número de nêutrons aqui é quanto? 82. Então, eu sei que o número de nêutrons de X aqui vai ser igual a quanto? 82. Opa, peraí. Como é que eu encontro o número atômico? Veja, vou botar bem aqui assim, vou apagar, peraí. Vou apagar isso aqui. E vou botar para vocês aqui aquela nossa equaçãozinha, porque ela dá a partícula que a gente tem de interesse. Eu sei que o meu número de massa é igual ao quê? É igual a Z, certo? Mais N. Essa aqui deve ser a questão mais complexa para vocês, mais difícil, mas com um pouquinho de calma vocês conseguem resolver. Ó. Eu sei que o meu número de massa é igual a meu número de massa é igual a Z mais N, certo, né? Olhando aqui para o X de vocês, o elemento de interesse que vocês querem. Vocês querem encontrar o quê? O A, o Z ou o N. Vocês querem encontrar o Z, certo? Porque o A vocês têm, que é 137, e o N vocês também têm, que é 82. Então, basta isolar aqui, ó. Seu Z vai ser igual ao quê? A. O N aqui, no caso aqui, vai estar... É porque eu já botei o Z para cá. O N aqui está somando, no caso aqui, vai passar subtraindo. Então, agora é só substituir, ó. Z vai ser igual a, que é quanto? 137, menos o que? 82. Pronto, é só a gente fazer esse cálculo aqui. Vamos fazer aqui do lado aqui, ó. 137 menos 82. 7 menos 2 aqui vai dar 5. Esse 3 aqui, esse 3 menos 8 aqui não vai dar. Vou ter que pedir emprestado aqui. Vou ficar com 13 menos 8, que vai dar o quê? 55. Então, 55 aqui
é o número atômico do elemento X, que é justamente o que a pergunta está pedindo. Então, qual a alternativa correta aí? Letra A. Então, dá um pouquinho de trabalho essa questão, mas com um pouquinho de calma ali, vocês ir pegando as informações, não tentar resolver assim logo de cara. Vai devagar, escreve um elemento, vai pegando as informações e vai tentando lembrar do que a gente já trabalhou. Aqui, nessa daqui, a questão até é simples, ó. Não vou resolver todos, vou resolver só algumas aqui, ó. Calcule os números de prótons, nêutrons e elétrons dos seguintes átomos. A gente já estava fazendo lá nas outras questões. Vamos fazer só essa primeira aqui, ó. Prótons, que ele está pedindo, elétrons, número de prótons, nêutrons e elétrons. E vou botar aqui, ó, nêutrons. Nem pediu o número de massa. Número de prótons. Vejam que aqui, esse elemento que está em cima, botar de novo a nossa representação aqui. O que está em cima é o meu número de massa, o que está embaixo é o meu número atômico. O número atômico, lembrando que é igual ao meu número de prótons aqui. Então, meu número de prótons aqui é igual ao meu número atômico, que é quanto? 19. Aqui, todos esses elementos aqui, eles estão neutros. Quando ele diz que ele está neutro, diz que o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons. Então, vai ser quanto aqui? 19 também. E o meu número de nêutrons é só fazer a diferença do que está em cima menos o que está embaixo. Então, 40 menos 19, se vocês fizerem os cálculos, vocês vão encontrar 11. Pronto, encontramos a resposta primeiro. Esse aqui, cobra aqui prótons, elétrons e nêutrons. Número de prótons, está embaixo aqui, 29. É a mesma coisa que o número atômico. Número de elétrons, é um átomo neutro, 29 também. E o número de nêutrons, é só fazer a diferença de 64 menos 29. 64 menos 29. 4 menos 9 não vai dar. Vou pedir emprestado. Aqui vai ficar 14. No caso aqui, 14 menos 9 vai dar 5. 5 menos 2, sobrou aqui, ficou 3. O número de nêutrons aqui vai ficar 35. E vocês vão fazer esses mesmos cálculos aqui, aqui ficou meio bagunçado, mas vocês conseguiram entender por aí, eu explicando o passo a passo. Então, é isso. Essa tabelinha aqui é até simples, vocês vão precisar da tabela periódica. Normalmente, quando tem esse tipo de exercício, eu forneço as partículas, vocês devem saber interpretar ali. Interpretar, isso representa o número de massa, que está em cima, o número atômico que está embaixo. Entender, encontrar o número de nêutrons e possivelmente o número de elétrons. Mas, no dia da avaliação, vocês possivelmente vão estar com a tabela periódica, mas tem que saber interpretar. Por exemplo, aí, o magnésio. Aqui eu estou pedindo as informações, no caso o nome, número de prótons, número de elétrons. Vamos fazer dois aqui. O nome desse elemento aqui vai ser o magnésio, vocês anotem aí, o magnésio. Esse aqui é o número atômico dele, 12, número de massa, 24. E o número de prótons, veja que esse aqui é um elemento neutro. Então o número de prótons vai ser igual, o número de prótons já é igual ao número atômico, já estou pulando lá para o número de elétrons. Então aqui vai ser 12 também. O número de a representação do magnésio, vou fazer bem aqui no cantinho, vai ser o que? A massa que vai estar em cima e o número atômico que vai estar embaixo. Para eu encontrar o número de nêutrons é só fazer a diferença, 24 menos 12, que vocês vão encontrar justamente 12. E o número de elétrons, como ele é um átomo neutro, no caso aqui, eu não botei nenhum tipo de cátion ou ânion aqui, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, que vai ser 12 também. A anotação é essa aqui. Não vai caber aqui, mas depois vocês coloquem aí. Esse aqui, agora vocês devem preencher ao contrário, mas veja que no final já dei toda a representação para esse elemento aqui. Veja, ele não tem nenhum, no caso aqui o ferro, o nome dele aqui vai ser o ferro. A representação vai ser só essa aqui, ferro. O que está em cima é o meu número de massa, 87. O meu número atômico dele aqui vai ser 38. O número de prótons vai ser igual ao número atômico, 38 também. O número o número de nêutrons vai ser a diferença do número de massa menos o número atômico. Vou fazer bem aqui em cima, ó, 87 menos 38. Aqui, 7 menos 8 não vai dar, vou ter que pedir emprestado. Lá em cima vai ficar 7. Então, aqui vai ficar 17. 17 menos 8 vai dar 9. 7 menos 13, aqui vocês vão encontrar 4. Então, o número de nêutrons aqui vai ser
49, não ficou muito bom não, mas aí eu falei para vocês, 49. E o número de elétrons? Aqui eu estou vendo que ele é um elemento neutro, não está perdendo, né? É um cátion, não está perdendo nem ganhando elétrons aqui. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, que vai ser 38 também. Opa, eu tô... Não, botei foi embaixo aqui do outro elemento. Peraí, deixa eu parar aqui. Então, a gente já encontrou aqui 49 e aqui 38. E assim vocês vão fazendo para os outros elementos. É só ir pesquisando e completando aí. O objetivo disso aqui é inteirar vocês da tabela periódica e entender a representação dos elementos. No mais, é só isso. Era só o que eu tinha para essa aula. Era só para passar isso. Próxima aula a gente já vê com outro conteúdo. Alguma dúvida com relação a essa resolução? Perguntem lá no fórum. Bons estudos. Até mais.